Do verso 1 em diante, ao qual nós vamos ler a palavra que o Senhor tocou no meu coração nesta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ageu, capítulo 2, do verso 1 em diante. Ageu está entre Sofonias e Zacarias. Glória a Deus. Você abre lá em Mateus e vai voltando um pouquinho que você já encontra já. Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém, igreja? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor sem perda de tempo. Diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala a Jorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a José, filho de Zoradac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é como nada diante dos vossos olhos, comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Jorobabel, diz o Senhor, e esforça-te também, Josué, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui um pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então eu encherei essa casa de glória, diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos repetir tudo junto esse último versículo? A glória será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Aleluia. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Eu estava pedindo a Deus, porque eu não tenho costume de fazer esboço, eu não tenho costume de ensaiar a pregação, eu não tenho costume de ficar uma semana escrevendo pregação. Não. Eu tenho costume de, quando chegar aqui, dobrar meu joelho e orar: Deus, a palavra é tua, a casa é tua, e as vidas que estão aqui é tua. Então fala aquilo que o Senhor quer falar. E o Senhor me revelou essa palavra nessa manhã. Essa palavra, ela vem dizer sobre o povo de Israel, que estava construindo o segundo templo, ao qual o primeiro havia sido destruído. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, ele estava triste, estava abatido, estava sem forças, estava desanimado, porque o povo de Israel olhava para a construção do novo templo e se lembrava do tempo passado, ao qual havia sido destruído, e pensava: nossa, mas olhando para esse templo agora, perto daquele ao qual já foi feito, isso daqui não é nada, isso daqui é muito pequeno.
não tem a sua glória tão grande. E Deus, através do profeta Ageu, ele manda uma mensagem para esse povo, que o qual diz: olha, quem é entre vós que tendo ficado viu a glória da primeira casa? E como vedes agora, essa não é pequena, porque Deus sabia o que eles estavam pensando e dizendo, comparada com aquela. Mas daí ele manda uma mensagem forte para esse povo, o qual chamou minha atenção e diz assim: ora, pois, esforça-te, esforça-te, diz o Senhor, esforça-te, Josué, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Eles estavam desanimados na construção do novo templo, eles estavam querendo desistir, porque não viam mais uma beleza tão grande no trabalho ao qual estavam se fazendo, naquela construção. Mas Deus vem com uma palavra de ânimo, de esforço, dizendo: olha, se levanta, não adianta aí ficar se lamentando, lembrando do que passou, lembrando do que já foi. Levante-te agora, se esforce agora em fazer o que tem que ser feito agora, o que tem que ser feito hoje. Se levante, se esforce, coloque a mão no trabalho, se dedique, porque eu sou convosco. Deus estava dizendo ao povo de Israel. E continua ainda dizendo: olha, segundo a aliança que eu fiz convosco, quando saiu da terra do Egito, que eu tirei vocês de lá, lembra disso? O meu Espírito permanece em vós, não temais. O povo estava desanimado, com medo, triste. Deus manda se esforçar, trabalhar, e faz uma lembrança na mente, traz de volta a lembrança na mente deles. O meu Espírito está no meio de vós. Eu nunca tirei o meu Espírito no meio de vós. Não tema. Deus, em outras palavras, está dizendo: eu sou com vocês, eu estou com vocês nessa batalha, eu estou com vocês na construção, eu estou na direção. Basta apenas trabalhar e se esforçar, porque eu faço a obra. Deus estava dizendo para aquele povo. E depois ele diz: olha, e virão coisas preciosas de todas as nações, encherei essa casa de glória, diz o Senhor. Meu é o ouro, meu é a prata, diz o Senhor. Deus estava dizendo que Ele é o dono de tudo, que tudo está nas tuas mãos, e que Ele pode fazer daquela construção uma construção tremenda. O povo está olhando de um jeito, mas Deus vê de outro. O povo está vendo uma construção pequena, sem valor, mas Deus está vendo algo grande, porque Ele sabe que Ele é o dono de tudo. E Ele ainda acaba dizendo: olha, continua dizendo, virão de outras nações coisas preciosas, porque eu sou o dono do ouro e da prata. O que Ele está dizendo? Não vai faltar nada aqui que tinha lá. Pelo contrário, depois ele segue dizendo que a glória dessa segunda casa vai ser muito maior do que da primeira. O que Ele está dizendo para o povo? Você está lembrando daquela casa, daquela obra? Está lembrando daquele templo? Eu vou fazer desse muito mais rico, muito maior, muito mais tremendo. Vou operar muito mais coisas que eu já operei lá. Vou fazer muito mais do que eu fiz lá. Eu vou encher muito mais essa casa, esse templo, da minha glória, do que naquele tempo. O que Deus está dizendo nesta manhã para nós?
que não importa o que passou. O que passou, passou, já foi. Águas passadas não podem moer mais. Já passou. A água que desce o rio, ela não volta a passar no rio novamente. Nós precisamos viver o hoje. E o hoje Deus está dizendo: se esforça. Você quer uma mudança, transformação na situação a qual você está enfrentando? Esforça-te. Trabalhe em favor disso. Se dedique. Se lance à mudança. Busque a mudança. Porque não adianta ficar se lamentando pelo que passou. Porque não adianta se lamentar pela situação ao qual está enfrentando. Porque isso não vai causar mudança nenhuma. Dizer esforça-te aqui na Bíblia, Deus está dizendo: enxugue as lágrimas, sacode a poeira, se limpe e tenha fé. Deus está dizendo: coloque a tua fé em ação, confie, acredite. Mas o nosso problema é a maneira que nós olhamos para o tempo. O tempo passado era bonito, mas eu olho para a situação que estou enfrentando agora e falo: não tem jeito. A vida é assim mesmo. Esse problema, ele vai persistir a minha vida toda e não vai ser resolvido. A situação a qual eu enfrento dentro da minha casa, no meu lar, na minha vida, dentro do meu coração, não vai mudar. Não tem jeito, não tem solução. Mas Deus está dizendo para você: apenas se esforce, apenas tenha fé, porque eu sou contigo. Que por mais que passe por dificuldade, por luta, por obstáculos, Deus sempre está com você. Ele nunca te deixou sozinho. Aleluia. O povo de Israel olhava para o templo e dizia: nossa, o que é isso? Para que serve isso? Que valor tem isso? Mas Deus estava olhando de lá e dizendo: eita povo que não tem fé, eita povinho que viu tirado do Egito, viu cuidar no deserto, eu mandei água, mandei comida, operei milagre, eita povinho. Eu nunca tirei o espírito do meio de vós, então não temais. O que ele está dizendo? Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que, com os olhos carnais, para o que você está vendo agora. Porque da maneira que os seus olhos estão vendo, é o que o seu coração se enche. Da maneira que você olha para a tua vida hoje, para a situação como você enfrenta, é a maneira que o seu coração vai ser cheio. Então o que você quer dizer, pastor, nessa manhã? Comece a olhar diferente para as coisas. Comece a olhar pelos olhos da fé. Que hoje esse ventilador está parado, está estacionado, só virado para lá. Mas pela fé, ele vai começar a virar. Que ele vai começar a andar, vai começar a acontecer. Não olhe para o tempo agora da situação que está, mas olhe adiante pela fé, olhe lá na frente. Creia que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, que Deus vai fazer um milagre. Aleluia. Acreditar, irmãos. Confiar. Porque se eu olho hoje para a situação que está na minha casa e falo: não adianta mais lutar, não adianta mais fazer nada,
eu nem vou mais colocar a mão. Vai mudar alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa? Pode até acontecer, piorar. Mas se eu me levanto, a minha situação está assim, a minha casa está enfrentando isso. O ventilador está parado, tá? Mas quando eu movo a minha mão, é quando eu movo a minha mão em trabalhar. Eu quero mudança, eu quero ver transformação, eu quero ver o milagre acontecer, eu quero ver Deus operar na minha vida, eu quero ver acontecer o que nunca aconteceu, o que eu nunca provei, eu quero provar. É quando eu tomo essa atitude, é quando eu quero ver o ventilador virando e não parado, eu quero ver a minha vida caminhando, eu quero ver a minha história mudada, eu quero ver Ele contemplar milagre dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida financeira. Eu quero ver prosperidade, eu quero ver a glória de Deus sendo revelada na minha vida. Eu quero provar desse poder. Quando eu tomo essa atitude, quando eu me levanto, quando eu me lanço, quando eu me entrego e chego diante de Deus, Senhor, sim, eu quero mudança, Senhor, eu quero transformação, Senhor, eu quero milagre, eu quero a vitória, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu creio no Senhor. Quando você se lança a isso, quando você se rende a isso e deixa Deus operar e age pela tua fé, você vai ver o milagre acontecer. Não tem nada que possa impedir. A Bíblia diz que operando Deus, ninguém impede, ninguém pode impedir. Mas tem que começar comigo. Tem que acontecer comigo. Tem que ser através de mim. Deus não vai fazer se não tiver fé, se eu não acreditar. Eu tenho que acreditar primeiro. Eu tenho que me lançar primeiro. Eu tenho que me levantar primeiro. Eu tenho que ter uma revolta dentro de mim, de não aceitar a situação ao qual estou enfrentando, de não aceitar a maneira ao qual eu estou passando. Eu não posso aceitar aquilo que a vida, o inimigo determinou para mim, mas eu tenho que pôr sim a minha fé em Deus e buscar por aquilo que Deus tem para mim, que é o melhor dessa vida. Agora, se eu ficar igual o povo de Israel, olhando para a obra sendo construída e sentado, desanimado, cabisbaixo, triste, vai adiantar alguma coisa? Não vai mudar, não vai acontecer, e eu vou desanimar cada vez mais, e cada vez a minha fé vai ser debilitada. O que Deus espera de nós é uma fé viva, é uma fé real, uma fé verdadeira, que acredita em tudo que está escrito aqui dentro, que acredita que isso daqui é a voz de Deus falando conosco. E quando eu acredito aqui realmente, e quando Deus fala comigo, eu coloco em prática o que Ele falou, aí a minha vida começa a mudar, o meu caminho é diferente, a minha história muda, a minha casa muda, a minha família muda, os meus mudam, a minha vida financeira muda. Por quê? Porque eu coloquei isso aqui, a direção de Deus na minha vida. Deus dá direção para nós através da palavra, mas depende de nós seguir a direção, tomarmos o caminho ao qual Ele está ordenando, está ensinando. O problema é que às vezes nós escolhemos o caminho com muito obstáculo para passar. Ele deu um caminho livre para mim, mas eu quero passar por cima do obstáculo. Eu procuro dificuldade, enquanto Deus tem facilidade. Porque aquele que caminha com Deus, é Deus que guia os caminhos dele. Aquele que entrega a vida a Deus, é Deus que guia ele. É Deus que dá a direção.
Deus é a bússola, Deus é o GPS, que mostra qual caminho você tem que seguir, porque Ele sabe lá na frente, Ele sabe aonde você vai chegar, e é Ele que vai te conduzir até lá, porque Ele tem poder para isso. E Ele acaba citando que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O povo está olhando aquilo de um jeito, mas Deus estava dizendo: você não sabe de nada. Eu vou derramar a minha glória aqui dentro, de tal forma que vocês vão ver o que eu vou fazer. Aquela casa não vai parecer nada diante dessa. Aquela situação, quando eu derramar a minha glória, não vai ser nada diante do que eu vou fazer na tua vida. A dificuldade, o problema qual você enfrentava, quando eu derramar o meu poder e a minha glória te encher da minha presença, não vai ser nada diante do meu poder. Não vai ser nada diante do que Deus vai fazer. Mas que para isso aconteça, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Primeira atitude: mudança de pensamento. Porque aquilo que pensa, a Bíblia fala, assim como pensei, é. Se eu penso só em derrota, só em dificuldade, que não vai dar certo, que não vai mudar, que esse templo é feio, que o templo não vira nada, que o templo não vai dar em nada, que não vai acontecer nada, é assim que vai ser. Mas se eu penso, não, o templo está assim, mas Deus tem poder para mudar, a minha vida está assim, mas Deus falou para mim que vai mudar, a minha situação a qual estou enfrentando é assim, mas Deus falou para mim que Ele muda a situação. Eu ainda não provei o milagre, mas Deus falou que eu vou provar. Quando eu começo a viver assim, mudança de pensamento, mudança de atitude, Deus faz um milagre acontecer. Glória a Deus, aleluia. A segunda, se esforçar. Se esforçar não é tão fácil, porque você se esforça hoje e às vezes você não vê. Você se esforçou, você foi lá, colocou a mão, tentou mudar e não mudou, o ventilador está parado. Hoje, amanhã você se esforça de novo, você trabalha, ora, busca, se esforça, tenta mudar, tenta fazer a mudança, dá um jeito diferente, pensa diferente, ainda não mudou. Se esforçar requer dedicação e constância. O que é constância? É se manter no mesmo caminho, é se manter na mesma direção, é se manter no mesmo passo, até chegar no objetivo, até chegar no alvo. Então, se eu me esforço, eu procuro chegar, tento chegar, me esforço a chegar, eu cheguei, e agora vai mudar. Há um caminho a ser trilhado, há um caminho a ser percorrido, e desse caminho não tem como fugir, não tem atalho. Se eu quero mudança, se eu quero milagre, se eu quero transformação, eu tenho que caminhar esse caminho, eu tenho que fazer essa caminhada, se esforçando, se dedicando, crendo que Deus está lá para resolver, que Deus está lá para fazer, porque Ele diz na palavra dele hoje que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e ainda Ele diz que vão olhar e vão ver quão grande Deus fez. O que Ele está dizendo? Que quando acontecer o milagre que Ele tem para fazer, quando a mudança acontecer, quando a vitória chegar, quando a glória for manifestada sobre esse templo, é desse templo que Ele está falando. Nós somos o templo, que quando a glória dele nos encher por completo, vamos falar assim, mas não era aquele Juliano,
lá do lanche lá. Mas não era lá o Marcos? Mas não era lá a Vitória, a Aline? Não era aquele lá? É sim, era aquele. Mas hoje é esse, cheio da presença, com a vitória de Deus, cheio da glória, e feliz e na paz de Deus. É isso que Deus tem para a gente. E a única coisa que Ele requer da gente é fé. Porque quem tem fé obedece. Quem tem fé vive na vontade de Deus. Quem tem fé ouve a voz de Deus. Quem tem fé acredita na voz de Deus. Quem tem fé anda segundo a palavra de Deus. E não segundo as minhas vontades. Não segundo aquilo que eu acho melhor. Mas eu busco aquilo que é melhor para mim. Aquilo que Deus tem para mim. Isso é o melhor. Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Hoje, eu estou vendo agora esse momento. Mas Ele já vê amanhã. Ele vê depois. Ele vê daqui 10 anos. E Ele está te preparando para o milagre, para a glória ao qual Ele vai revelar na tua vida. Se você quer provar a essência do poder de Deus, tome uma atitude hoje. Se levanta, se esforce, tenha fé e acredite naquilo que Deus falou para você. Não tem como dar errado. Não tem como o inimigo ir lá e barrar. Se você estiver nesse caminho, nesse propósito, o inimigo não tem como fazer nada. Porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos chamou, Cristo Jesus, que está vivo para todo sempre e está aqui dentro de nós. Dentro de todos nós, Ele habita aqui. E todas as vezes que você se sentir fraco, que você se sentir que não vai conseguir, olhe para dentro de si. Jesus está aqui para te ajudar. Peça socorro, que Ele vai agir em teu favor, porque Ele é o socorro presente. Ele está a todo momento, sempre nos ajudando e nos fortalecendo nos momentos difíceis. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus. Tome posse. Não deixe que a semente, lembra da semente? Que a semente lançada, ela venha cair em pedra, ou na areia, mas que ela venha cair numa terra fértil, e que ela venha dar fruto. Então seja uma terra fértil. Seja a terra fértil, que a semente de Deus foi lançada. A semente de Deus foi plantada, e ela vai germinar, ela vai dar fruto. Se você for a terra fértil, seja a terra fértil. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé.